Bom dia a todos. É um prazer ter vocês aqui e mais uma aula do nosso programa de residência em cardiologia baseado em evidências. Esse é um programa da Sociedade Mineira de Cardiologia. Eu sou Luiz, eu sou aqui o representante do Hospital das Clínicas da UFMG. Nesse programa, a gente fala durante 2 anos sobre diversos temas relacionados à formação do residente de especializando em cardiologia e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a pressão arterial elevada, a hipertensão, tá? Quem vai nos ajudar a discutir esse tema é o grupo do Hospital Evangélico de Belo Horizonte, Melissa, que é a residente, os preceptores Bárbara, Mudado, Tati, Vanessa, fica aqui o nosso agradecimento por essa ajuda que vocês estão dando. Lembrando que esse é um programa de educação médica, tá? Está disponível na TV SMC para que vocês possam rever as aulas que foram aí dadas no último ano. E lembrando que a opinião que a gente dá durante essas aulas é uma opinião geralmente das pessoas que participam e não obrigatoriamente uma opinião oficial da sociedade, tá bem? Melissa, com você, vamos falar um pouquinho sobre hipertensão? Certo. Então, meu nome é Melissa, eu sou residente R1 de cardiologia do Hospital Evangélico de Belo Horizonte. Minha preceptora para a preparação da aula foi a Bárbara, e eu vou falar de pressão arterial elevada e hipertensão. Coloquei esse título pela mudança que teve de nomenclatura com relação à ESC de 2024. Então, sobre incidência e prevalência, no mundo, 1,28 bilhão de adultos são hipertensos entre 30 e 79 anos. No Brasil, a prevalência de hipertensão autorreferida é de 26,3%, uma prevalência subestimada. 42% dos pacientes hipertensos são diagnosticados e tratados, mas 21% têm um controle adequado. E é uma causa importante de mortalidade prematura em todo o mundo. A porcentagem de pacientes com idade a partir de 18 anos com diagnóstico autorreferido de hipertensão foi de 26,3%, sendo maior em mulheres, 27,1%, e 25,4% em homens. 61% dos hipertensos têm uma idade a partir de 65 anos, e no estudo ELSA Brasil, que é o estudo longitudinal de saúde do adulto, tem uma maior incidência de hipertensão em homens negros e uma baixa incidência observada em mulheres brancas. Então, aqui eu coloquei a prevalência da hipertensão no Brasil no ano de 2019. Então, um total de 23,9% de hipertensos, sendo 26,4% feminino e 21,1% masculino. Lembrando que a maior porcentagem em adultos maiores de 60 anos, sem instrução e fundamental incompleto, e raça negra. A relevância é que a hipertensão arterial ela permanece como principal fator de risco modificável para a mortalidade global, impactando direta e indiretamente as taxas de infarto, AVC, insuficiência cardíaca e doença renal crônica. E entender a importância da prevenção e do diagnóstico e manejo adequado são cruciais para reduzir complicações e melhorar desfechos. Eu coloquei esse estudo, uma coorte prospectiva da ELSA Brasil, só para mostrar que a variabilidade da pressão arterial ela também foi associada a maior velocidade de onda de pulso, menor taxa de filtração glomerular e hipercolesterolemia. E isso coloca uma, um, um, um parâmetro assim, para a gente pensar em mais estudos futuros para comparar a variabilidade da pressão arterial durante o dia e o impacto dessa variabilidade nos desfechos cardiovasculares. E a gente já tem agora na ESC de 2024 controles mais rígidos da pressão arterial e vários estudos que eu vou passar mais para frente da aula que mostram o benefício desse controle mais rígido da pressão arterial. Então, como consequências precoces e tardias da elevação crônica da pressão arterial, a gente tem o AVC,
a doença cardíaca coronariana, insuficiência cardíaca, morte cardiovascular, fibrilação atrial, doença arterial periférica, doença renal crônica. Aqui uma tabelinha da ESC mostrando retinopatia hipertensiva, hipertrofia de ventrículo esquerdo, dilatação de ventrículo esquerdo, de átrio esquerdo, fibrilação atrial, infarto, glomerulosclerose hipertensiva, doenças de microvasculatura, microsangramentos ou microinfartos cerebrais. Então, todas são consequências tardias da hipertensão arterial. E os fatores de risco para hipertensão tem a genética, que pode influenciar em níveis de pressão arterial entre 30% e 50%. A idade, então, com envelhecimento, ocorre enrijecimento progressivo e perda de complacência das grandes artérias. Em torno de 65% dos indivíduos acima de 60 anos apresentam hipertensão arterial. Nas faixas etárias mais jovens, a pressão arterial é mais elevada em homens, e na sexta década de vida, a pressão é mais elevada entre as mulheres. Com relação à etnia, a prevalência é discretamente maior em negros, e o sobrepeso e obesidade é um fator de risco para a hipertensão arterial. Além disso, a ingestão de sódio é superior a 2 gramas. Então, o consumo excessivo de sódio é um dos principais fatores de risco modificáveis para prevenção e controle da hipertensão. O sedentarismo, 44,8% dos brasileiros são inativos fisicamente. O consumo de álcool, principalmente mais de 6 doses ao dia, aumenta o risco de hipertensão arterial. Fatores socioeconômicos, menor escolaridade, condições de habitação inadequada, baixa renda familiar e a apneia obstrutiva do sono. Para prevenção primária, então, a gente tem o controle de peso, uma dieta saudável, dieta tipo DASH, com redução de gordura saturada, gordura trans, redução da ingesta de sódio, ideal menor que 2 gramas por dia, aumento da ingesta de potássio de 3,5 a 5 gramas por dia, atividades físicas aeróbicas de 150 minutos por semana e redução do consumo de álcool. Eu coloquei aqui algumas drogas que aumentam a pressão arterial e a gente deve ficar atento nesses pacientes hipertensos para evitar esses tipos de medicações. Então, contraceptivos orais combinados podem aumentar até 5% da pressão arterial nas mulheres. Simpatomiméticos, como descongestionantes nasais, anti-inflamatórios não esteroidais, o paracetamol na dose maior de 4 gramas por dia, corticoides, medicação imunossupressora, terapias para o câncer, triptanos, drogas antidepressivas como venlafaxina, outras drogas psiquiátricas, tipo lítio, carbamazepina, esteroides anabolizantes e medicações contendo sódio. Então, para o diagnóstico, a gente tem que confirmar o diagnóstico com a aferição adequada da pressão arterial. Aqui no Brasil é mais factível fazer duas medidas em momentos diferentes ou uma medida de consultório, mais o mapa e o MRPA, ou o MRPA. Então, a gente deve suspeitar e identificar causas secundárias de hipertensão arterial, avaliar o risco cardiovascular do paciente, avaliar possíveis lesões de órgão-alvo, investigar doenças associadas, diabetes, dislipidemia, e faz parte dessa avaliação inicial a medida da pressão arterial no consultório e fora dele, utilizando técnica adequada, equipamento validado e calibrado, obtenção de história médica pessoal e familiar e realização de exame físico para investigação clínica e laboratorial. Então, para a medida da pressão arterial no consultório, a gente tem que o paciente precisa estar em um ambiente silencioso por 5 minutos, tem que estar sentado, com os pés apoiados no chão, sem cruzar as pernas, bexiga vazia, sem praticar exercícios físicos há pelo menos 60 minutos,
sem ingerir bebidas alcoólicas, café ou alimentos, e sem fumar 30 minutos anteriormente à medida. A gente deve fazer 3 medidas da pressão arterial e fazer a média das duas últimas medidas e anotar essa média. Na primeira consulta, é importante medir nos dois braços para a gente ter noção do, do braço com maior pressão arterial e a partir daí a gente vai medir no braço com maior pressão arterial. A gente tem que usar um manguito adequado para a circunferência do braço, cobrir 80% da circunferência. Além disso, na primeira consulta, a gente deve pesquisar a hipotensão ortostática, medir a pressão do paciente deitado por 5 minutos e depois em pé no primeiro e no terceiro minuto. Uma diferença de 20 milímetros de mercúrio na pressão arterial sistólica ou uma diferença de 10 milímetros de mercúrio na pressão arterial diastólica já define uma hipotensão ortostática. Então, as etapas para a realização da medida da pressão arterial é determinar a circunferência do braço, o ponto médio entre o acrômio e o olecrano. O manguito tem que ser do tamanho adequado, tem que ficar 2 a 3 centímetros acima da fossa cubital. Estimar o nível da pressão arterial pela palpação do pulso radial. A determinar a pressão arterial sistólica pela ausculta do primeiro som, a fase 1 de Korotchkov. E a pressão diastólica no desaparecimento dos sons na fase 5 de Korotchkov. Lembrando que existem pacientes que têm batimentos que persistem até o nível zero. Então, a gente deve determinar a pressão arterial diastólica no abafamento dos sons na fase 4 de Korotchkov e anotar os valores de PA sistólica, PA diastólica e zero. Para a medida da pressão arterial fora do consultório, a medida residencial da pressão arterial, ela fornece valores de PA mais reprodutíveis e está mais fortemente relacionada com lesões de órgão-alvo, principalmente hipertrofia ventricular esquerda, predição de mortalidade cardiovascular, do que a pressão de consultório. E também tem evidências de que pode ter um efeito benéfico na adesão à medicação e no controle da PA. A medida ambulatorial é o melhor preditor de risco para doenças cardiovasculares e lesão de órgão-alvo do que a PA do consultório e permite avaliar a PA em 24 horas. Demonstrou ter uma melhor relação de eventos fatais ou não fatais, como eventos coronarianos fatais, não fatais e acidente vascular encefálico. Então, as vantagens e desvantagens é que a gente pode identificar hipertensão do avental branco, hipertensão mascarada. O mapa, a gente consegue fazer leituras noturnas, porém o custo é elevado, a disponibilidade às vezes é limitada. E a medida residencial da pressão arterial, ela aumenta a adesão do paciente ao tratamento, permite avaliar a variabilidade da pressão arterial no dia a dia. Porém, pode ter erros de leitura na pressão arterial e não tem leitura noturna. Então, sobre indicação, a pesquisa da hipertensão do avental branco é mais comum, particularmente em situações de hipertensão estágio 1 no consultório, elevação acentuada da pressão arterial no consultório sem lesão de órgão-alvo. A hipertensão mascarada é mais comum em pacientes com pré-hipertensão no consultório e pressão arterial normal no consultório em pacientes com lesão de órgão-alvo ou com alto risco cardiovascular. O MAPA e o MRPA, eles são úteis para confirmação do diagnóstico de hipertensão resistente, avaliação do controle da hipertensão, principalmente em pacientes de alto risco cardiovascular, indivíduos com resposta exacerbada à pressão arterial ao exercício, presença de grande variabilidade da PA no consultório, e avaliação da pressão arterial durante o sono e avaliação de hipotensão postural.
Então, aqui a medida em casa, né, medida residencial, a gente tem que usar um, um dispositivo validado. A mensuração tem que ser num local, no paciente em repouso, depois de 5 minutos, com o braço apoiado. Tem que obter duas medidas, com uma diferença de 1 a 2 minutos, e de preferência 2 vezes ao dia, de manhã e no entardecer, por pelo menos 3 dias, idealmente 7 dias. Deve ser anotado essas medidas, encaminhado ao médico, ao cardiologista, e a hipertensão ela é definida como uma pressão acima de 135/85. Já a medida ambulatorial da pressão arterial, também feita com dispositivo validado, a medida é feita de 15 a 30 minutos durante o dia e de 30 a 60 minutos à noite. Tem que ter pelo menos 70% de registros da pressão. O paciente tem que fazer um diário das atividades, das medicações que ele ingeriu e o horário que ele dormiu. E a hipertensão ela é definida como maior ou igual a 130/80 nas 24 horas, maior ou igual a 135/85 no período diurno, ou maior que 120/70 no período noturno. Então, a hipertensão do avental branco é uma pressão elevada no consultório e normal fora dele. É detectada em cerca de 15 a 19% dos indivíduos no consultório, mais comum nos pacientes com hipertensão estágio 1, e a presença de lesão de órgão-alvo e risco de eventos cardiovasculares são menores que na hipertensão sustentada. A hipertensão mascarada, ela é uma pressão normal no consultório e elevada fora dele, e os fatores de risco que podem levar a essa hipertensão mascarada, idade avançada, sexo masculino, tabagismo, consumo de álcool e atividade física, hipertensão induzida pelo exercício, ansiedade, estresse, obesidade, diabetes, doença renal crônica e história familiar. Aqui é um quadrinho da Sociedade Brasileira de Cardiologia que coloca como a medida do consultório normal com mapa normal, como normotensão verdadeira em 43 a 52% dos casos. Uma pressão de consultório anormal com um mapa normal vai diagnosticar hipertensão do avental branco em 15 a 19% dos pacientes. Uma pressão no consultório anormal com um mapa anormal, hipertensão sustentada de 22 a 34% dos pacientes. E uma medida no consultório normal com um mapa anormal, hipertensão mascarada de 7 a 8% dos pacientes. Para diagnóstico e classificação, a gente tem três possibilidades de classificação. Classificação da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a classificação da American Heart Association e a classificação da ESC. Para a classificação da Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela é definida como PA ótimo, uma sistólica menor que 120 e menor que 80. A normal é menor que 130 e ou menor que 85. Pré-hipertensão menor que 140 e ou menor que 90. Hipertensão estágio 1 menor que 160 e ou menor que 100. Estágio 2 menor que 180 e ou menor que 110. E estágio 3 maior ou igual a 180 e ou maior ou igual a 110. Já na American Heart Association, coloca como pressão normal menor que 120 e menor que 80, pressão elevada entre 120 e 129 e menor que 80, hipertensão estágio 1, 130, 139 e 80, 89 de diastólica, e estágio 2 maior ou igual a 140 ou maior ou igual a 90. Já na ESC, eles mudaram a nomenclatura para pressão não elevada. Então, a pressão não elevada é menor que 120/70. A pressão arterial elevada é entre 120 a 139, ou diastólica entre 70 e 89. E a hipertensão
acima de 140 ou acima de 90. Para avaliação clínica e complementar, a gente tem que fazer o diagnóstico correto da hipertensão arterial, determinar o risco cardiovascular e estabelecer estratégia terapêutica mais adequada. A gente tem que fazer um exame físico completo, avaliar parâmetros antropométricos, pesquisar comorbidades, diabetes, dislipidemia, doenças renais, fazer exames de rotina e questionar sobre história familiar, identificar esses fatores de risco, pesquisar lesão de órgão-alvo, investigar a presença de outras doenças que podem, explicar uma hipertensão secundária e aplicar scores de risco cardiovascular. Então, a gente tem que medir a pressão em ambos os braços, como eu já falei, medir os parâmetros antropométricos, identificar doenças que podem sugerir hipertensão secundária, avaliação de aparelho cardiovascular, respiratório, abdômen, déficits motores e realizar fundoscopia ou retinografia. De exames complementares, a gente tem análise de urina com microalbuminúria, potássio plasmático, creatinina, glicemia de jejum, estimativa do ritmo de filtração glomerular, colesterol, triglicérides, ácido úrico e eletrocardiograma. A estratificação de risco cardiovascular, a gente tem que ela é amplamente estabelecida a relação causal, linear e contínua entre o aumento da pressão arterial e o risco de doença cardiovascular, em ambos os sexos, todas as idades e todos os grupos étnicos. Então, a pressão arterial ela atua de forma sinérgica com outros fatores de risco e tem efeito pró-aterogênico, tanto maior quanto maior for o número e a intensidade dos fatores adicionais. Assim, quantificar a probabilidade de determinado indivíduo desenvolver doenças cardiovasculares em um determinado período de tempo é parte essencial do processo e pode nortear estratégias preventivas e de tratamento. A classificação cardiovascular, ela é proposta pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. É o score de risco global de Framingham ou a calculadora da SBC. Eu coloquei aqui também, então aqui eu coloquei só como exemplo o score de risco global, coloquei aqui das mulheres só para mostrar o que que inclui. Então vai incluir a idade, o colesterol HDL, colesterol total, pressão arterial sistólica não tratada, pressão arterial sistólica tratada, fumo e diabetes. E aí, a partir da pontuação, a gente tem um score de risco de mortalidade em 10 anos. Então, um score de risco menor que 5% em homens ou mulheres é baixo risco, de 5 a 20% em homens e 5 a 10% em mulheres, ou pacientes com diabetes, doença aterosclerótica subclínica, risco intermediário, um risco maior que 20% em homens, maior que 10% em mulheres, aterosclerose subclínica, aneurisma de aorta abdominal, doença renal crônica, um LDL elevado acima de 190, é um risco alto, e pacientes com aterosclerose significativa em artérias coronarianas, cerebrovasculares, vascular periférica, com ou sem sintomas clínicos, é um risco muito alto. Aqui eu coloquei o score 2OP, que é o proposto pela ESC. Só que é um score de risco que não é aplicável para a gente, porque ele vai determinar o risco cardiovascular a partir das regiões da Europa. Então, os fluxogramas de tratamento, eles são todos determinados a partir desses scores. E eu adaptei esses fluxogramas para o score de risco global para ser mais factível, assim, para a nossa realidade. Então, os fatores de risco coexistentes na hipertensão arterial é uma idade maior que 55 anos no homem, maior que 65 nas mulheres, doença cardiovascular prematura em pacientes de primeiro grau, tabagismo, dislipidemia, diabetes e obesidade.
Para lesões de órgão-alvo, a gente tem que avaliar a hipertrofia ventricular esquerda com eletro, ecocardiograma, doença arterial obstrutiva periférica com o ITB, doença renal crônica, albuminúria e velocidade de onda de pulso, que avalia a rigidez das artérias. Classificação com relação ao risco pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, para hipertensão sem fator de risco, não tem risco adicional. Com 1 a 2 fatores de risco, risco baixo. Maior de 3 fatores de risco, risco moderado. E lesão de órgão-alvo, doença renal crônica, diabetes e doença cardiovascular, risco alto. No estágio 2, sem fator de risco, já é risco baixo. Com 1 a 2 fatores, risco moderado, mais de 3 fatores, risco alto. Estágio 2, sem fator de risco, risco moderado, mais de 1 ou 2 fatores, risco alto. E o estágio 3 é risco alto, mesmo sem fatores de risco. A meta terapêutica em pacientes com risco baixo ou moderado é menor de 140 por 90 e de risco alto menor que 130 por 80. Para idosos, essa faixa ela é mais permissiva. Então, para idosos rígidos, a meta pressórica é de 130 e 139 e diastólica de 70 e 79. Para idosos frágeis, a meta é de 140 e 149 e de diastólica 70 e 79. Na ESC, eles são mais rígidos no controle. Então, a meta para eles é de 100, o ideal é abaixo de 120, mas a meta é de 120 por 129 naqueles pacientes com hipotensão ortostática, idade maior que 85 anos, ou idosos frágeis com expectativa de vida menor que 3 anos, manter uma pressão arterial sistólica de preferência menor que 140, se 120, 129 não for tolerado. Eu coloquei essa tabela, que é exatamente o que eu falei no slide anterior, mas eu coloquei uma setinha aqui no último quadrinho, que mostra que a meta sistólica é de 120, 129. Mas se a diastólica não atingir a meta e continuar acima de 80, deve ser intensificado o tratamento antipertensivo. Isso na classe 2B. Eu coloquei um estudo, o SPRINT, de 2015, que foi um estudo randomizado, multicêntrico, controlado, open label, de pacientes com mais de 50 anos, com pressão arterial sistólica entre 130 e 180, com risco aumentado de eventos cardiovasculares, doença cardiovascular clínica ou subclínica, doença renal crônica ou idade maior que 75 anos. A intervenção foi um tratamento intensivo da pressão arterial com meta de sistólica menor que 120, e o controle foi o tratamento padrão com a meta de pressão sistólica menor que 140. O desfecho composto foi de infarto, síndrome coronariana aguda não resultante em infarto, AVC e C descompensada ou morte cardiovascular. E a conclusão foi que pacientes com alto risco de eventos cardiovasculares sem diabetes, a pressão de menor de 120 resultou em menores taxas de eventos cardiovasculares fatais e não fatais e morte por qualquer causa. Então, aqui, dos desfechos, do desfecho primário, a gente tem uma redução absoluta de risco de 1,6% com um NNT de 62,5%. Sobre tratamento não farmacológico, os indivíduos hipertensos eles devem ser avaliados quanto ao hábito de fumar, a dieta adequada, tipo DASH, consumo de sódio restrito menor que 2 gramas por dia, controle do peso corporal para um IMC menor que 25 e realizar pelo menos 150 minutos de atividade física por semana. Aqui é a mesma coisa, né, colocado pela ESC, então aumentar o consumo de potássio, aumentar a atividade física, controle de peso, reduzir sal, reduzir álcool e não fumar. Para o tratamento farmacológico, aqui eu coloquei o da ESC do ano passado.
Então, para pacientes com pressão não elevada, é apenas mudança de estilo de vida para manter a pressão abaixo de 120 por 70. Para pacientes com pressão elevada, entre 120 por 70 e 139 por 89, a gente tem que todos os adultos com pressão de 120 a 129 ou adultos com pressão de 130 a 139 e um risco cardiovascular menor que 10% em 10 anos e sem outros fatores de risco, também devem ser tratados com mudança de estilo de vida. Já os pacientes com pressão de 130 a 139 e alto risco cardiovascular, com doença cardiovascular estabelecida, diabetes, doença renal crônica, hipercolesterolemia familiar, pressão arterial de 130 por 139 e fatores de risco cardiovasculares maior que 10% em 10 anos, ou 130, 139, com fatores de risco entre 5 e 10%, mais fatores de risco modificáveis, deve fazer mudança de estilo de vida por 3 meses e depois iniciar tratamento farmacológico, caso não chegue à meta de 120, 129, 70 por 79. E os pacientes hipertensos, eles já são candidatos à terapia farmacológica. Para a terapia farmacológica, a gente pode, eu coloquei esse quadrinho aqui do lado, que a monoterapia, ela pode ser escolha em pacientes com pressão arterial elevada de 120 por 70, 139 por 89, pacientes frágeis, hipotensão ortostática e idade maior que 85 anos. Fora dessas condições, a gente tem que começar doses baixas de dois antipertensivos. Então, já começa com dois antipertensivos dose baixa. Se não controlar em 1 a 3 meses, a gente coloca mais um terceiro antipertensivo dose baixa. Se não controlar em 1 a 3 meses, a gente otimiza as doses dos três antipertensivos, coloca a dose máxima tolerada pelo paciente. E se não controlar em 1 a 3 meses, a gente tem que pensar no hipertensão resistente, adicionar espironolactona e pesquisar hipertensão secundária. Então, em qualquer dessas fases, a gente pode adicionar beta-bloqueador se o paciente tiver angina, infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca ou para controle de frequência cardíaca. Algumas contraindicações dos antipertensivos é que os antipertensivos IECA ou BRA não são indicados para pacientes gestantes com angioedema, hipercalemia maior que 5,5, estenose de artéria renal bilateral ou estenose de artéria renal de rim único. Os bloqueadores de canais de cálcio não dihidropiridínicos não devem ser usados em pacientes com disfunção ventricular esquerda, fração de ejeção menor que 40%, bradicardia menor que 50% e bloqueio atrioventricular. Os diuréticos tiazídicos não devem ser usados em pacientes com gota e os beta-bloqueadores não devem ser usados em pacientes com exacerbação de asma, bloqueio atrioventricular e bradicardia menor de 50 batimentos por minuto. Com relação a grupos específicos, na gestação, a gente deve começar a tratar as pacientes com pressão acima de 140 por 90, de preferência com bloqueador de canal de cálcio não de hidropiridina, como a nifedipina, labetalol e metildopa. Pressões acima de 160 por 110 são emergências hipertensivas e devem ser hospitalizadas. Os pacientes muito idosos, eu marquei aqui, que é aquilo que a gente falou, a gente pode tolerar até 140 por 90 em pacientes acima de 85 anos, frágeis, com expectativa de vida menor que 3 anos. Esse estudo é um estudo para avaliar a pressão arterial intensiva ou padrão nos pacientes com doença renal crônica.
Foi um estudo de duas fases, um ensaio clínico randomizado, seguido por uma fase de coorte, em adultos negros entre 18 e 70 anos, com doença renal crônica hipertensiva. O... A intervenção foi um controle intensivo da pressão arterial com o objetivo de PA média menor ou igual a 92. O controle foi um controle permissivo da pressão arterial com o objetivo de pressão arterial média entre 102 e 107. O desfecho foi a progressão da doença renal crônica, definida pelo dobro da creatinina sérica, doença renal crônica estágio terminal ou morte, e a conclusão foi que não houve diferença com relação à progressão da doença renal nos grupos. Mas no grupo de relação proteína-creatinina maior que 0,22, teve redução do risco de desfecho primário, naqueles que fizeram o controle intensivo da pressão arterial. Então, aqui a gente pode ver que na relação PC maior que 0,22, o controle intensivo da pressão arterial teve menor número de desfechos, dos desfechos clínicos. Aqui com uma redução de risco, absoluto de 4,4% com NNT bom de 22. Aqui sobre o tratamento intensivo no diabetes, foi um ensaio clínico randomizado, um estudo desse ano, com adultos com idade maior ou igual a 50 anos, com diagnóstico de diabetes, pressão arterial maior que 130 com medicação ou maior que 140 sem medicação e alto risco cardiovascular, doença arterial prévia, doença subclínica com maior ou igual a dois fatores de risco, ou doença cardiovascular ou doença renal crônica, desculpa, com taxa de filtração glomerular de 30 a 60. A intervenção foi controle intensivo da pressão arterial, com pressão arterial sistólica menor que 120, controle padrão da pressão arterial menor que 140, e o desfecho composto foi AVC não fatal, infarto não fatal, hospitalização ou tratamento para insuficiência cardíaca ou morte cardiovascular. A conclusão foi que em pacientes com diabetes e risco cardiovascular elevado, o controle intensivo da pressão arterial reduziu significativamente os eventos cardiovasculares em comparação com o controle padrão. Aqui nessa curva de Kaplan-Meier também mostra o tratamento intensivo sendo mais eficaz do que o tratamento padrão com relação ao desfecho primário. Aqui também a gente tem uma redução de risco absoluto de 1,55% com a NNT de 64. E por último, eu coloquei aqui um trial sobre o controle intensivo da pressão arterial nos pacientes idosos. Então, foi um estudo multicêntrico, randomizado, duplo cego controlado, em pessoas com idade entre 60 e 80 anos, com a pressão entre 140 e 190. A intervenção foi um controle pressórico intensivo, com alvo de 110 por 130, ou 130, e o controle pressórico padrão 130 a 150. E o desfecho composto foi de AVC, síndrome coronariana aguda, insuficiência cardíaca descompensada, revascularização coronariana, FA ou morte cardiovascular. E a conclusão foi de que todos os pacientes idosos com hipertensão, o tratamento intensivo com meta de 110 a 130 resultou em incidência menor de eventos cardiovasculares. E aqui tem uma tabela sobre os desfechos de segurança. Então, mesmo com essa pressão, com controle intensivo, não teve piora dos desfechos de segurança nesses pacientes. Então, não piorou a hipotensão, não teve eventos adversos com relação à hipotensão, tonturas, síncope, fraturas, disfunção renal, elevação de creatinina. Então, não teve nenhum, desfecho de segurança negativo nesses pacientes. E eu coloquei todos esses estudos com relação ao tratamento intensivo da pressão arterial para mostrar que é o que a gente deve buscar hoje, principalmente com o que a ESC propõe, né, da meta de 120 por 70,
E aqui, como recomendações finais, coloquei como rastreamento precoce, identificar hipertensão precocemente, para evitar complicações graves no futuro, estratificação de risco para guiar o tratamento individualizado, abordagem individualizada, considerar o perfil, idade e a comorbidade dos pacientes e promover a saúde, incentivando mudanças no estilo de vida e a adesão e prevenção do controle da pressão arterial. Obrigada. É isso. Ei, Melissa, abre a Oi, tela para eu poder te ver, para a gente poder conversar. Que legal. já vai. Só um minuto. Parabéns, Abre. Melissa. Parabéns. Obrigada. Cadê você? Ah, agora eu tô te Aqui. vendo. Nossa, Babita. eu apresentei Ah, com o vídeo todo, com o vídeo desligado sempre. você só percebeu agora. Eu sei. Eu não quis te interromper Hum, para não atrapalhar também a sequência do que você estava falando, tá? Geralmente, uhum, quando a gente interrompe, a pessoa fica um pouco mais nervosa, aí piora, não vale a pena. é. Babita, vamos Hum, discutir? Você quer fazer alguns apontamentos antes da gente abrir? Você acha Não, eu achei. importante? Parabéns, Melissa, a aula ficou ótima. Obrigada. Eu acho que deu 45 minutos, né, Luiz? Você cronometrou Claro. aí. Parabéns. Eu acho que só enfatizar isso que ela colocou no final e que ela deixou de mensagem mesmo, rastreio e controle mais intensivo, né, de pressão arterial, que o último guideline da ESC do ano passado enfatizou bastante, assim. Até mudou a nomenclatura, né? E foi um pouco assustador, assim, que realmente uma pressão de 120. Mas eu acho que isso é mais uma forma de sinalizar para a gente a importância da atenção, né, ao controle intensivo de pressão e a menor pressão tolerada do paciente, né, assim, para uma redução de desfecho. Acho que é isso que eu achei importante de sinalizar, Luiz. Mas Ok. brilhou, Melissa, parabéns, foi ótimo. Obrigada. Bom, é uma aula muito legal, Melissa, porque nós temos muita coisa para discutir, tá? Eu vou chamar daqui a pouco o Haldner. Haldner fez um podcast lá em Divinópolis fantástico em relação à discussão da hipertensão, inclusive essas novas nomenclaturas que a S está tentando nos colocar, tá? E as críticas que a gente tem em relação a isso. Para todo Ok. mundo, eu queria fazer só alguns apontamentos que eu acho que são importantes. Eu gosto de deixar assim uma pulga atrás da orelha de vocês para cada coisa. Primeiro, hipertensão, assim como outros fatores de riscos, são variáveis difíceis de serem estudadas, tá? Nós estamos falando de desfecho de longo prazo, de impacto lento, de desfechos diferentes, né? Nós estamos falando de AVC, de doença renal, de doença arterial periférica, um monte de desfecho lá no fim. E o pior, um monte de variável que interfere com esse desfecho, porque né, quem é hipertenso também é diabético, tem insulina, tem um monte de outras variáveis que vão agregando risco a longo prazo. E pior, aderência, né? Aderência à terapia não farmacológica e farmacológica a longo prazo. Então, os estudos são muito difíceis de serem realizados. O segundo é as pessoas entenderem que aumento de risco é diferente de efeito terapêutico da nossa intervenção, tá? O aumento de risco ele já ocorre quando você tem pressão acima de 110 por 70. Agora, o benefício da intervenção depende de uma balança de eficácia e segurança. Isso depende de prova de conceito. O que é isso? Quando você tem doença renal crônica e a hemoglobina cai, você não normaliza a hemoglobina. Quando você tem diabetes e a glicemia sobe, você não tem benefício de normalizar a glicemia. E potencialmente, quando você tem hipertensão, tá? Você talvez não tenha benefício em normalizar por completo a pressão, porque ela não é apenas mediadora, ela também é marcadora de outros distúrbios, do qual, se você também não normalizar, obesidade, diabetes, sensação de tabagismo, talvez você não consiga ter o benefício terapêutico por completo. E a última coisa que eu gostaria de falar, Babita, eu tenho muito medo, e isso é uma coisa que é um conceito um pouco mais recente, da gente classificar o negro como um fator de risco. Por quê? De uma certa forma, existe um certo racismo estrutural na hora que a gente fala essa frase. É um viés do nosso pensamento, isso é um erro de todos os estudos, tá? Porque isso introduz a questão da desigualdade. Isso é um reflexo da desigualdade socioeconômico-cultural, gente. Por completo, tá? Eles têm um acesso à alimentação
pior, educação pior, acesso à saúde pior, tá? É, e isso traz para a gente um conceito de que as variáveis socioeconômico-culturais elas são muito importantes de serem também abordadas. E com isso tudo, gente, a gente tem muita dúvida ainda em relação à classificação, às metas, a melhor estratégia, como individualizar. Você vê, é uma doença muito estudada e que a gente tem muitas dúvidas, tá? Então, pessoal, perguntas que vocês têm, considerações, eu acho uma aula muito legal da gente vir discutir. Nós temos aí uns 10, 15 minutinhos para isso. Haldner, você está aí? Tô aqui, Luiz. Haldner, vamos discutir um ponto legal? Porque realmente a ESC me incomodou demais com essa nova classificação, tá? Demais. Então, a hora que você fala que a pressão normal, do ponto de vista epidemiológico, ok, 11 por 7, né? O que é menor do que 12 por 7 vai ter que ser 11 por 7, pelo amor de Deus. E o problema que isso traz. E aí, como é que foi a discussão lá no nosso podcast? Luiz, primeiro que esse valor de 120 por 70, isso foi uma decisão, foi colocado na aula aí, é lá da Europa, não é uma, nós somos 12 por 8, Marcos Malaquias colocou isso muito bem. E isso aí a gente tem que tomar cuidado, principalmente os grupos mais frágeis, né? A gente tem que usar score para esses grupos de indivíduos, e não necessariamente o que é bom lá na Europa é bom aqui. Então, nós temos que respeitar a diretriz brasileira, onde isso começa lá no projeto Coração do Brasil, onde eles avaliam que o melhor para nós, um projeto que saiu lá em Ouro Preto e que depois veio entendendo melhor a dinâmica do coração, dos fatores de risco da população brasileira, antes todos os nossos trabalhos direcionados à hipertensão eram europeus, e aí a gente volta a essa questão do 120 por 70, e para nós foi definido que o melhor é 120 por 80. Então, o que vai valer para nós, até que haja a nova diretriz está saindo aí, mas nós temos que respeitar a diretriz brasileira, é 120 por 80 milímetros de mercúrio. E isso é meta, né, Haldner? A pessoa não pode confundir como critério diagnóstico, que são coisas bem diferentes, não Sim, são? A gente sim, tem dúvida do critério diagnóstico e tem dúvida da meta ainda também, né? exatamente. O Luiz, são coisas completamente distintas, né? E uma coisa assim que foi falado na ESC, a gente tem que colocar isso na balança, a ESC ela desvaloriza um pouco a medida de consultório, porque ela fala que nós estamos tratando muito mais pacientes do que realmente são pacientes hipertensos. Ou seja, nós estamos criando, entre aspas, iatrogenismo, porque esses pacientes podem estar com a pressão dentro da normalidade, o paciente chega lá com jaleco branco, como foi mostrado naquele gráfico ali durante a apresentação, e nós no consultório podemos estar superestimando a pressão desses indivíduos. E aí ela valoriza um pouco a questão da MAPA e da MRPA. E ela coloca que de forma individualizada, aí voltando a essa questão de meta, você não pode definir um paciente seguindo todos aqueles critérios, pernas descruzadas, 5 minutos, todo aquilo que foi falado durante a aula aí, só com medida de consultório. Você teria que abrir mão da MAPA ou da MRPA junto com a medida de consultório. E essas novas ferramentas, elas vieram a ter importância nos últimos 15, 20 anos, correto, pessoal? Porque até 20 anos atrás a gente considerava só a medida de consultório e de repente elas começaram a mostrar que elas nos ajudam, né, Melissa? Nessa estratificação, se realmente é uma hipertensão do jaleco branco, se existe mascaramento, se é uma normotensão verdadeira ou se é uma hipertensão realmente sustentada. Então, lançar mão de uma série de ferramentas que nos ajudam no diagnóstico correto é importante. Mas aí vem uma questão que eu gostaria de perguntar a vocês todos. Vocês gostam de usar AMPA? AMPA não é MRPA, tá? MRPA é uma medida que você tem uma técnica correta e é sistemático com essa técnica. A AMPA não. A AMPA você vai fazendo medidas aleatórias em casa. Qual que é o problema, Babita, de eu ficar fazendo medidas aleatórias em casa? Acho que você tem que orientar bem o doente, né? Assim, porque você pode pegar ele em diversas situações. Isso tem prós e contras, né? Porque acaba que também assim, talvez a medida
tem que refletir mais o doente, né? Talvez por isso que, se for possível, o mapa seria mais adequado, né? Assim, que aí vê a pressão do doente nas diversas situações que ele passa durante o dia, né? Assim, mas é isso, acho que é a orientação do paciente, assim, e pegar ele nessa situação adequada. Isso. A Luiz, medida residencial de PA, gente, ela tem uma técnica correta de ser realizada, igual a gente faz no consultório, porque para diagnóstico, você tem que fazer uma técnica correta. Existe uma variabilidade enorme da nossa pressão, não só no ciclo circadiano, mas de acordo com a técnica que você utiliza. Então, os valores que a gente utiliza é para a técnica correta. Quando você faz AMPA, que é a medida aleatória, geralmente é medida com técnica errada, em momentos errados, e aí você vai ter uma interpretação errada do critério diagnóstico. Haldner, Luiz, eu achei interessante essa pergunta sua e ela é muito válida. A gente tem que seguir, nós estamos falando sobre diretriz, os trabalhos mostram que a MAPA já está sacramentado, os estudos com a MRPA têm crescendo amplamente, e agora a questão que a gente olha muito é aquela questão de medir a pressão do paciente durante a vigília e durante o período do sono. Então, quando a gente pega uma medida tipo a MAPA, qual que, que eu vejo essa uma vantagem da MAPA, que ela te permite avaliar a pressão do indivíduo durante o ciclo da vigília e durante o ciclo do sono. Então, essa é uma grande vantagem para mim em relação da MAPA, em relação às outras medidas. Talvez esse é um ponto a favor da MAPA, além dos estudos serem mais. Nós temos mais estudos, ela já está sacramentada, nível de evidência muito forte, e a MRPA vem caminhando no sentido de mais estudos, novos dados, isso talvez futuramente fique mais claro para nós o nível de indicação mais forte da MRPA, assim como nós já temos da MAPA. Lu, Diamantino, levantou a mão, vamos lá. Bom dia, gente. Só queria acrescentar, eu acho que para termos de diagnóstico, né, acaba que realmente o MAP e a MRPA são melhores utilizadas, mas para acompanhamento do paciente, para o paciente ficar mais presente né, no acompanhamento dele, na monitorização dele em relação à doença, a automedida eu acho que ela é bem bacana, né, bem interessante. Hoje a gente tem aí diversos aplicativos, né, que a gente consegue ir colocando os dados, ir acompanhando e monitorando, e é uma forma do paciente conseguir trazer esse dado para a gente depois, em termos de controle dele. Então, é sempre bom, assim, né? Para diagnóstico, a gente acaba utilizando realmente o mapa, né, e a MRPA, mas conseguir manter o paciente fazendo automedidas e ficar mais atento, o paciente acaba ficando mais envolvido no tratamento, mais engajado no tratamento, e acaba melhorando o controle dele também. Pessoal, mais perguntas? Luiz, Ernesto aqui, tudo bem? Ernesto, vamos lá. Uma coisa que, desculpe minha voz, gente, uma coisa que eu pensei nessa classificação, ela é muito polêmica, né? Cada lugar, a diretriz europeia, uma brasileira de um jeito, a norte-americana outra. Parece que o que que é assim, a gente pode juntar das três? 140 por 90 hipertensão, exceto lá nos Estados Unidos. E a gente teria uma fase de transição, onde os pacientes de mais alto risco vão ter aquele benefício, como você disse, no tratamento, e mostrar que a hipertensão ela vai se tornando, né, o paciente vai se tornando hipertenso e nesse momento seria importante a gente enfatizar as modificações de estilo de vida. Eu acho que o recado principal seria essa transição que as diretrizes vêm trazendo para a gente com esses valores. Talvez esse valor de pressão elevada lá na diretriz europeia não cairia muito bem para o Brasil, né, Raul? Como é que eu vou explicar para o paciente que ele tem pressão alta, mas eu não vou tratar? Só quando for hipertensão. Então, isso é um conceito um pouco diferente, né? Então, talvez aquele conceito de pré-hipertensão da nossa diretriz, ele esteja mais coerente com a nossa realidade. Esse conceito de pressão elevada, ele é muito contraditório a hora que você para pensar com hipertensão, ele gera confundimento, tá? E o ideal não é gerar confundimento na cabeça do paciente nem na cabeça do médico, mas ao mesmo tempo você tem que dar uma ideia de continuidade, né? Como o Ernesto está falando, porque não é uma variável dicotômica, gente. 138 não é diferente de 142, esse que é o problema. Você fala assim, 138 eu não vou tratar, 141 eu vou tratar. Isso não é dicotômico. Isso é uma variável contínua. Você tem que entender que para chegar no nível de hipertensão, você passou por um nível que a gente chama de pré-hipertensão, né?
E esse pré-hipertenso é onde vale a pena você vir intervir com medidas não farmacológicas e, dependendo do risco cardiovascular, você ser mais agressivo em relação ao tratamento farmacológico. Essa que é a grande lição que a gente tem que levar. Lu, Você está Peraí. fechado o Bom microfone. dia, tudo bem? Estão me ouvindo? estamos discutando. Parabéns pela aula, Melissa. Eu acho que, Luiz, agora você conseguiu. Eu ia falar exatamente isso, porque eu acho que esse foco nos números mais baixos, né, da pressão elevada ali, é para tentar implementar as medidas não farmacológicas com forma mais enfatizadas, mais duras, para falar para o paciente: ó, você está caminhando. Você vai chegar lá se a intervenção não for feita agora. E a gente tem que insistir em mostrar para os nossos pacientes. E a gente tem que insistir em mostrar para os nossos pacientes, né, a importância da intervenção não farmacológica nesse estágio, porque ela pode sim reverter. A gente sabe que medidas como redução do peso, alteração da atividade física regular aeróbica, a gente vai conseguir diminuir aí até 5 milímetros na sistólica e a gente vai tirar ele dessa zona de risco, né? Então, isso é uma consideração importante. E a outra é a parte da advogada do diabo, da desautonomia e da síncope, né, gente? Lembrar que a gente tem como tratar a hipertensão desses pacientes e que a hipertensão noturna não tratada também piora a desautonomia. A gente tem mecanismo de autorregulação de fluxo cerebral, que esse paciente que passa, às vezes, a noite hipertenso, ele fica pior durante o dia. Da desautonomia, que tem mais sintoma de hipotensão. Então, lembrar que as medidas não farmacológicas na desautonomia são o cerne do tratamento, atividade física, ingestão de água, tudo. E lembrar que, se for escolher antipertensivo para esses pacientes, preferir drogas de ação mais curta para dar à noite para o paciente e evitar drogas como diurético, drogas com ação prolongada, que vai piorar o sintoma dele de desautonomia. Não é só mudar o corte, falar para ele: eu aceito até 14/9, até 16/9. A gente tem essa liberdade para o paciente que é desautonômico, a gente poderia tolerar até 160/90, mas a gente não só mudar o número para ele, a gente tem outras medidas para fazer e controlar o risco dele, tratando bem a pressão dele também. Ernesto, te cutucar um pouquinho em relação a isso que a Lu falou. A primeira questão é: tratamento não farmacológico, então, é para todos, né? Porque o Sim. médico não entende isso e o paciente também não. Tudo bem, ele acha que o tratamento, a partir do momento que entra, ele é farmacológico. E o segundo, tiveram dois grandes estudos em relação à PA noturna, né? Como se fosse uma regra dar o antipertensivo à noite melhor do que dar durante o dia, o IJA e o TIME. É melhor você individualizar através do mapa ou você criar uma regra para todo mundo? Esse estudo, ele até foi um estudo em inglês, né? Ele mostrou que realmente não há uma diferença entre os grupos. Tratar, dar o comprimido pela manhã ou à noite, realmente você não tem uma diferença. O que que a gente pode aprender no estudo, né? Segundo a minha opinião, seria que a gente pode ajudar a adesão. Tem paciente que vai tomar remédio somente à noite. Eu tenho paciente que fala assim: de manhã eu esqueço, eu trabalho em um horário diferente. Então, isso favorece, né, o tratamento. O paciente pode tomar. Eu não recomendo o diurético noturno, mesmo que ele tenha um efeito mais vasodilatador, mas o diurético não ficaria à noite, né? Então, é possível, sim, bloqueador de canal de cálcio, e cobrar, isso é bem possível, eu trato bastante paciente assim. Vai de acordo com a possibilidade do paciente para aumentar a adesão. Uma outra coisa que até escapou um pouquinho eu ia falar, depois eu acabo voltando aqui, a Lu diz para realmente completar o tratamento do paciente. Eu acho que a gente deveria tomar cuidado também com a qualidade. A gente tem muita dificuldade com adesão, mas também qualidade terapêutica. Então, lembrar que tem algumas medicações que não completam 24 horas. Eles não entregam 24 horas de controle de hipertensão. Então, a gente buscar esse controle lá na prevenção. E depois, se já formou desautonomia, né, Lu? Aí a gente tem que dar um hipertensivo de ação mais curta. Mas realmente, essa questão da dose noturna ou diurna não teve um benefício na dose noturna em frente à diurna, não, né? A hipertensão noturna pode ser um marcador indireto de síndrome da apneia do sono, gente? Isso é uma outra coisa a pensar, né? Inclusive, até no mapa mesmo, seria importante essas duas coisas, né? A gente investigar uma apneia de sono e outra coisa, o paciente que não dormiu. Tem paciente que não dorme durante a noite com o mapa. Então, a pergunta que a gente deve fazer:
principalmente quando não tem nada de descenso noturno. Você olha aquele gráfico e vê que não teve queda, ou então o paciente descansou no primeiro momento, mas depois, quando ele teve um descanso maior, ele foi acordado a noite inteira. Então, esse paciente a gente tem que levar em conta e pesquisar realmente a apneia do sono, né? A paciente que tem sonolência diurna, tem aquela questão de sono incompleto, né? Sono não reparador, pescoço, né? Uma circunferência mais larga, obesidade, esse paciente já é um fator de risco para pensar. E a mapa seria digamos assim, um direcionamento muito importante. Perguntas, pessoal. Nós temos mais 2, 3 minutinhos para fechar a aula. Vamos lá. Não pode ser que ninguém tenha dúvida. Eu tenho um monte de dúvida. Até Até hoje. uma, até a dúvida é sempre aquela, né, Luiz, que eu perguntei ano passado, eu acho que sempre fica, né? Os estudos, os últimos estudos, eles foram feitos, né? Todos com medidas não pelo médico e de forma bem padronizada. E a gente faz uma avaliação, né, com as medidas do consultório. Se a gente não deveria ser mais crítico com isso. A outra questão que eu acho que a gente pode comentar é que a meta terapêutica da ESC, ela foi 120, 129, 70, 79, né? Ou o que tolerar, né? Então a gente baixa a pressão do paciente, cai igual naquela dislipidemia, né? Ficou baixo, mas o paciente tolerou. Não é quanto mais baixo, melhor, igual a dislipidemia, mas ficou baixo, o paciente tolerou, deixa assim. Tem aquele princípio de Wilder, né, das medicações que eles comentaram na diretriz europeia, que é um princípio muito bacana. As respostas são diferentes de acordo com a necessidade dos pacientes de tratar hipertensão. Então, por exemplo, se você faz uma dupla terapia para um paciente com 170 por 90, e pode ser que ele controle, e um paciente com 150 por 80, ele fique também na meta. Então, ele consegue entregar o que o paciente precisa sem fazer muita hipotensão. Então, isso foi bem citado na diretriz europeia. Eu gostei bastante dessa parte que eu li. Milton, Pessoal, bom dia, tudo bem? Tá me ouvindo? estamos escutando, Milton. Luiz, então você já comentaram aqui, tanto pela diretriz brasileira quanto europeia, no indivíduo de alto risco, a meta de sistólica seria 120, 129. E tem esse trabalho, então, agora de 2025, mostrando que no diabético, né, menos que 120, abaixo de 120 é melhor que abaixo de 140. E você acha que no diabético já dá para baixar esse sarrafo ainda mais e falar que essa história tem que ficar abaixo de 120? Você sabe que no BIPROAD, que foi esse trabalho do diabetes que eles fizeram lá na Coreia, eles fizeram um critério de exclusão bem restrito, tá? Lu gosta muito de falar sobre isso. Eles aprenderam com acorde e com sprint. Eles tiraram os pacientes que têm hipotensão postural e desautonomia, gente. Então, eles tiraram os pacientes mais frágeis e os pacientes que têm mais risco de ter efeito adverso. Então, quando você individualiza, talvez sim, você ser mais restrito seja melhor. E aí vem o conceito da individualização, não só do critério diagnóstico, porque ele vai variar de acordo com a fragilidade do paciente também, você pode ser mais permissivo ou menos permissivo, mas também com relação à meta, tá? Então, o paciente de mais alto risco que tolera ser mais agressivo nessa meta, você vai ser mais agressivo. Mas cuidado, tem muita gente que não vai tolerar essa meta que você está colocando aí abaixo de 12 por 8. Então, essa é a minha opinião, tá, Milton? E outra Luiz, opinião que eu tenho, essa classificação, assim, eu gosto mais da brasileira, tá, em relação à hipertensão, mas a classificação de estágio 1, 2, 3, 4, 5, gente, para mim ela só serve para confundimento, tá bom? A gente não vai ficar guardando isso. O mais importante é entender que sinergismo é importante quando você entra com a medicação e quando fica hipertenso, é hora de entrar com o tratamento, tá? E quanto mais hipertenso, mais agressivo você vai ser. Mas se é grau 1, 2, 3, 4, 5, é uma razão pela qual isso caiu por terra nas novas diretrizes. Haldner, queria que o seu comentário a respeito da monoterapia, tirando aquele grupo dos pacientes frágeis que a Lu já citou em relação à diretriz europeia. Você, na sua opinião, você acha que ela enterra a possibilidade da monoterapia para aqueles pacientes que antigamente nós classificávamos como estágio 1, 2 ou 3, seguindo essa diretriz europeia, ou não? Qual que é a sua visão, já que eles recomendam associação de antipertensivos já desde o princípio? O que você pensa a respeito disso, Luiz? Haldner, a gente saiu da monoterapia para uma terapia combinada, muitas vezes de início, porque a gente sabe que quando a gente combina
a gente usa doses menores, aí a chance de efeito adverso é menor, a chance de sinergismo é maior, e a hora que você consegue o controle pressórico com um pouco mais de eficácia, você melhora a aderência do paciente. Mas isso tem que ser muito bem individualizado, porque o paciente que tem muito limítrofe naquele critério diagnóstico, você também fazer a terapia combinada, você pode gerar hipotensão, mal-estar, e aí sim você perde a aderência do paciente. Então, eu acho que não caiu completamente por terra. Existe uma tendência da gente tratar de forma combinada muito mais precoce do que a gente tratava antes, mas a monoterapia, gente, ela não está abandonada. Essa questão de regra para tudo ou regra para nada, em medicina não serve, tá? O que serve em medicina é individualização. Mas ela traz um novo conceito, quer dizer, pense mais em combinar do que você pensava antes de escalonar, né? Coloquei um, subdose, coloquei dois, subdose. A chance de você demorar a chegar na meta ou a chance de você não conseguir e gerar efeito adverso daquela medicação, porque subir dose aumenta muito pouco a eficácia, talvez tenha que ser pensada, tá? Luiz, uma outra coisa que realmente a hipertensão é multifatorial, né? Então, quanto mais sistema bloqueia, mais fácil o controle também. Uma coisa também da monoterapia, Haldner, seria aquela faixa, né, que a gente chama de pressão elevada e pré-hipertensão aqui no Brasil. Esse paciente, quando ele tem alto risco cardiovascular, você vai iniciar um antihipertensivo para ele, mas aí não dá para iniciar a dupla terapia. Muitas vezes o paciente faz hipotensão. E aí você pode individualizar um pouquinho o tratamento. Paciente diabético, hipertrofia ventricular, por que não ir com o BRA? Né? Mas uma dose, aí seria a monoterapia também. Pessoal, 8h40. Se deixar aqui, eu vou discutir isso com vocês até 10 horas da manhã, viu? Lu, Queria fazer só mais uma consideração aí, né? Porque a gente está com o público dos meninos de formação. É igual assim, a gente viu que cada vez mais os estudos mostram para a gente da importância de ser rígido no controle, de individualizar, de mostrar a redução dos desfechos, né? Com a gente controlando a pressão. E a realidade nossa de atenção de saúde pública é muito ruim. Os nossos pacientes passam longe do que a gente está discutindo nos estudos de 12/8. Menor que isso, então, impossível praticamente. E muitas vezes o médico está lá inerte. Fala para ele, ó, você precisa tomar o remédio. A gente buscar essa adesão do nosso paciente, mostrar para ele os resultados, os desfechos, né? Porque a gente sabe que a consequência no longo prazo vai ser gigantesca e o desfecho clínico é muito ruim se a gente não impactar de verdade. Então, acho que a gente usar o que a gente tem de estudo no consultório para poder pegar firme, pesado com o paciente. Quando o paciente chega no consultório e fala, não, minha pressão é 16/9, não baixa, e se baixar eu vou sentir mal. Eu falo, tem duas coisas. Ela não baixa porque ninguém tentou de verdade. Segundo, é porque o senhor está desregulado, porque a hora que eu baixar, o senhor vai ter umas tonteirinhas um tempinho mesmo, mas já já isso vai voltar ao normal. Então, eu acho que é isso, mostrar que dá para ser firme para reduzir desfecho com os pacientes, que a nossa realidade ainda é muito ruim, né? Lu, você fechou com chave de ouro. Luiz, eu Palavra inércia, né? Ei, posso gastar Ernesto, 30 segundos, Luiz? pode? Meu mestrado foi nessa parte de adesão de hipertensão, tá? Adesão também faz parte do tratamento médico. Faz parte do tratamento o médico explicar que a hipertensão não é fazer um terror, mas é mostrar a importância do tratamento e mostrar que reduz desfecho. A gente tem essa comprovação. E só do paciente, às vezes o paciente ele não tem uma capacidade, ele não tem muita escolaridade, mas ele tem uma capacidade de entender que isso acontece. Com esse simples fato aqui, a gente conseguiu aumentar o controle de hipertensão numa cidadezinha de 7 mil habitantes aqui ao redor de Lavras. Só do paciente entender que a pressão faz mal e que ele tratando pode resolver isso. E ele já buscou autocuidado, ou seja, a gente não teve intervenção em medicação. Adesão faz parte do tratamento médico também. Chave de ouro, viu, pessoal? Sabe por quê? A gente tem a tendência humana de terceirizar culpas, tá? O médico geralmente fala que é a inércia do paciente ou a inércia do sistema e se esquece da própria inércia. E a gente conseguir, vocês residentes estão sendo aí formados, traduzir tudo isso que a gente está discutindo em melhor assistência é o grande desafio que vocês têm que ter, tá bom? Discutir evidência médica e ficar aqui no vídeo só não resolve. Na verdade, você tem que trazer isso tudo para o seu paciente, tá bom?
Então, quebre a inércia. Nós temos aí na hipertensão talvez as maiores inércias, né, Lu? Regra do 1 para 3. Só um terço é diagnosticado, só um terço trata, só um terço tem a meta. Impressionante, gente. Como é que a gente aceita isso e continua trabalhando só nessas condições de controle pressórico? Tá bem? Semana que vem nós vamos falar da continuidade dessa aula, que é a hipertensão resistente e refratária, tá bom? Onde entra a hipertensão secundária que os meninos citaram, que tem que ser descartada e tratada de forma diferenciada, ok? Pessoal, obrigado pela aula. Quem fecha a aula é quem deu a aula. Melissa Babita, Grupo do Evangélico. Vai lá. Obrigada pela oportunidade aí de dar essa aula. Agradeço a todos e é isso. E fechamos. Bom dia, Babita, pessoal. Bom dia, parabéns, Melissa, pela aula. Obrigada, Luiz. Obrigada a todos pela participação, gente. Bom dia.